Diego, foi por isso que eu larguei o budismo. Foi por isso que eu parei de praticar o budismo. Foi por isso que eu me decepcionei com o budismo. Tá, mas tudo que você me falou aqui não era budismo. Então vamos entender melhor isso aí, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, Budismo Descomplicado, onde eu, Diego, sempre vou trazer aqui a melhor interpretação do que é praticar o budismo para que você possa trazer cada vez mais a prática no seu dia a dia para você ser mais feliz e você realmente ter uma prática budista, né? Conhecer os conceitos budistas e realmente fazer com que a sua vida seja mais leve, mais tranquila, menos pesada, menos sofrida, né? O budismo traz isso aí, tá? E esse vídeo aqui é muito importante porque várias coisas que eu tenho falado, a gente fala, quem acompanha aqui, até também no Instagram da loja, @livrariabodistore, ou então até no TikTok, né? Eu coloco algumas coisinhas lá, tal, Diego F. Esperandil, é coisa que é daqui, né? Mas aí as pessoas falam, poxa, legal, é isso mesmo, mas eu larguei o budismo. Ou tal pessoa, sabe? É uma frustração, é uma tristeza tão grande que eu sinto quando eu vejo que muita gente gostava do budismo, mas largou o budismo, sabe? E aí eu vejo, poxa, eu acompanho realmente no dia a dia da organização muita gente se convertendo, mas no dia a dia eu realmente não vejo a organização crescendo. Você tem essa percepção? E aí eu consigo conversar com várias pessoas, ou aqui através das redes sociais, as pessoas vêm até mim e falam, pô Diego, por isso que eu me afastei, por isso que eu não estou praticando mais. Eu falei, poxa, mas peraí, vamos lá. Será que você realmente saiu da prática, abandonou a prática, se frustrou com a prática por causa do budismo ou por causa da organização que movimenta o budismo? É muito importante isso. Existe uma grande diferença, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, budismo. Será que você se frustrou, você se decepcionou, você não se identificou, não se conectou com a prática do budismo? Ou seja, você não se identificou com o histórico de toda a fundação, toda a linhagem budista que você encontrou? E nisso tem os conceitos budistas, a filosofia de vida da prática diária, a prática em si. No caso aqui do budismo Nichiren, é a prática do Nam-myoho Renge-kyo, prática diária do Nam-myoho Renge-kyo, e a prática do Gongyo, que eu também já falei aqui em outros vídeos, né, que é o nosso mantra, nosso sutra ali complementar, mas o foco ali é o Nam-myoho Renge-kyo. Será que quando você realmente praticou tudo isso, não deu certo para você? Você não se conectou, não foi legal, você não, sei lá, não fez sentido para você. Te apresentaram, você tentou, mas não deu certo. Como já aconteceu aqui no canal. Tem gente que às vezes acompanha aqui e falou, eu tentei, eu testei, fiz do jeito que me ensinaram, fiz certinho, eu não estava lá do lado, mas fiz certinho e não funcionou. Não deu certo. Não funciona, não é legal. É uma mentira. Se para você aconteceu isso, por favor, realmente, não é para você o budismo agora, né? Ou pelo menos não é agora. E, ok, aí sim, né? Pode largar o budismo, pode abandonar, tal. Eu respeito e, poxa, todo mundo tem esse direito, essa liberdade. Eu sempre falo aqui no canal que o budismo, ele prega essa liberdade, né? As pessoas poderem realmente estar ali e fazer realmente o que sente melhor. Mas o que acontece, né, quando eu vejo e converso com essas pessoas e vou perguntando e as pessoas elas vão me relatando, elas não falam do budismo. Elas falam, não, porque tal pessoa na organização, não, porque tal dirigente, não, porque tal pessoa, tal situação, tal data, tal época, tal reunião. Opa, aí não é budismo, aí é a organização budista que você pratica. Infelizmente, a grande maioria é da mesma organização que eu pratico. E eu falo, poxa, é para ser tão boa. E tem tanta galera se frustrando.
Mas daí tem uma coisa que é um fundamento, um ensinamento muito forte de Nichiren Daishonin, que ele fala o seguinte: siga a lei, não siga as pessoas. Siga a lei, não siga as pessoas. O que significa isso? E isso é uma coisa fundamental aqui na nossa prática. Siga a lei. O que é a lei? A lei é o ensinamento do Buda. A lei é os ensinos do Shakyamuni, do Nichiren Daishonin. Tá? A lei são os ensinamentos, todos esses conceitos que eu ensino aqui, que eu repasso aqui, né? E que existem muito mais até, vamos estudar, né? São todos esses conceitos. Por isso que eu perguntei se você não se identifica com essa filosofia, com esses conceitos. Elas são a lei. O que está falado ali, o que está escrito ali, foi o Buda que falou. Então, ele é um ensinamento, nós temos que seguir ali. Quando o Nichiren falou, ele falou com uma certeza absoluta e é infalível ali o que ele fala. Até o que Shakyamuni fala. Mas aí a pessoa, ela vai numa reunião e aí de repente ela encontra com uma pessoa que, seja ela um dirigente, um responsável ou não, às vezes é só um membro também, e não bate o santo ali, e ela fala uma coisa e a outra pessoa fala outra coisa, e de repente, às vezes está numa reunião e aí fala uma coisa e um é bolsonarista e o outro é não sei o quê, e aí religião já não é política também, entendeu? Então tem muitas variáveis, às vezes é o temperamento da pessoa que não falou e falou uma coisa, ou de repente a pessoa, na emoção, ela falou de uma forma incisiva que não entrou certo aqui no ouvido de quem estava recebendo, de repente era a primeira vez que ela está indo numa reunião, ou é nas primeiras vezes, e aí chega uma pessoa ali que pratica mais tempo e fala com uma rigorosidade que não era a melhor para aquela pessoa que está conhecendo ainda, não está ambientalizada, porque muita gente ainda também dá essa confundida aí, né, do que é rigorosidade e do que é falta de senso. Então quer dizer, a organização, será que você não se identificou com a organização, com pessoas da organização? E não é porque as pessoas estão praticando dentro da organização que elas são a lei, tá? E aí, siga a lei, não siga as pessoas. Tá? Então o que é a organização? A organização é um ambiente, né, onde a comunidade, né, onde vocês têm um objetivo comum ali. Primeiro, de estudar. Estudar os conceitos budistas, o histórico budista, as palavras do Buda. Tá? Segundo, poder trocar experiências. Que experiências são essas? Poxa, tem gente que está começando a praticar, tem gente que está já praticando há um bom tempo. Quais são os relatos, quais são as experiências que você já viveu e que você comprovou com o Nam-myoho Renge-kyo, nesse caso? Legal, tô indo lá, tô vendo pessoas dando relatos, pessoas compartilhando esse sentimento. Quem tá chegando, tá sendo bem acolhida, falou, poxa, que legal, pratica, poxa, vamos praticar tal dia junto, nem que seja pelo Zoom, pelo Skype, sei lá o que, né, pela internet, porque estamos na pandemia ainda, não tá legal ficar ainda indo pessoalmente, né, mas, sabe, algum incentivo mútuo. Legal. Nas reuniões, poxa, estou participando da reunião online, antigamente era ainda presencial, quem sabe logo logo presencial de novo, né? Aquele ambiente, as pessoas cantam uma canção, as pessoas praticam o Daimoku ali no começo da reunião, alguém dá um relato, chega depois dá um dirigente, dá uma palestra ali, dá um incentivo bacana. Poxa, legal. Mas a partir dali, alguém ali falou alguma coisa que destoou, alguém pegou, falou alguma coisa que não tem a ver muito com a palavra ali da lei, aí a coisa tá errada mesmo, né? Então, sempre tenha essa premissa, siga a lei, não siga as pessoas. As pessoas são todas pessoas, seres humanos, são falhos. Todos nós temos os 10 estados de vida, já expliquei aqui, os 3.000 mundos, né, no momento ali da vida. E aí todos nós passamos, cada um tá com um problema, cada um tá com uma situação, cada um tem um temperamento. E você tá encontrando essas pessoas. A gente não sabe. Então como será que inclusive essa pessoa está participando e praticando e aplicando na própria vida o budismo? Algumas pessoas realmente estão ali e são ótimos exemplos, ótimos dirigentes, ótimos veteranos de prática que têm ali muito a contribuir. E é o que é mais esperado. Mas nem todo mundo, tá? Cuidado. E então estamos todos ali nos treinando. É uma oportunidade.
A comunidade, ela tem essa posição também de treinamento. Nós falamos muito sobre isso. Se quem está numa posição de cargo tem literalmente um treinamento para estar ali e receber e poder contribuir, é um assunto de um outro vídeo aqui. Eu quero falar disso muito mais. Se você quer saber também sobre liderança, escreve aqui, que eu vou ficar muito feliz, porque daí tem mais coisas para a gente poder compartilhar. Mas, siga a lei e não siga as pessoas, tá? E aí que tá. O budismo, ele é para todos, mas nem todos são para o budismo nesta existência. E aí eu volto lá naquele ponto. Você está preparado, você está curtindo, você está conectado realmente, poxa, naquela mesma vibe do budismo, e inclusive, como eu falo aqui, budismo Nichiren, do Nam-myoho Renge Kyo, bacana, só vem com a gente. Se você não está, beleza, pode procurar outra linhagem budista ou de repente outra religião. É o seu momento, é a sua conexão, é a sua vida. Mas se é a organização, então a gente pode tentar consertar de outras formas, tá? A primeira, como o budismo, e o nosso próprio mestre budista, o Daisaku Ikeda, ele fala, diálogo. O budismo é vida a vida. O budismo, ele é transformação aqui na sociedade. Então, eu tenho que dialogar. Se eu não gostei da pessoa, eu tenho que falar para ela que eu não gostei e o que eu não gostei e o que eu gostaria que fosse. Pode até você estar errado, mas é importante ter o diálogo, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar é, nem toda discussão é uma briga, é um diálogo. Às vezes eu posso terminar uma discussão enorme com você e não concordar com você e você não concordar comigo. Mas foi um diálogo onde nós pudemos falar todas as nossas opiniões, né, todas as nossas expectativas, de acordo com os parâmetros que nós temos ali, em comum, inclusive, né, que no caso é a religião. Mas aí a pessoa fica brava e vai embora. E aí fala mal do budismo. O budismo não tinha nada a ver com aquilo ali, né, porque a pessoa de repente errou num ponto que não era budismo, era organização, tá? Era comunidade. E de repente errou por um outro ponto. Ou eu entendi errado, ou você falou errado, vamos dialogar. Conseguir dialogar com essa pessoa? Bacana. Não conseguir dialogar com essa pessoa? Então eu vou procurar alguma pessoa na comunidade responsável de preferência, porque o objetivo é, né, estrutural ali, consertar, e eu vou falar para ela o que aconteceu. E aí essa pessoa talvez chame essa outra para conversar e existe aí um diálogo, né, em conjunto, isso é bacana. Ou não deu certo, então você vai tentar falar para uma pessoa numa posição acima do que aquela que você encontrou, ou seja, nós vamos escalar. Às vezes pode dar certo, às vezes ainda pode não dar certo, por vários motivos. Um amigo do outro, o outro preferiu abafar para não deixar a coisa andar, acontece. Se a coisa ainda não andou, não resolveu o problema que você tem ali, opa, mais um degrau, escala mais um degrau ainda, um responsável acima dele. Tem que chegar em alguém, a coisa tem que descer naquela pessoa, o diálogo tem que acontecer e o possível problema tem que ser sanado. A comunidade ela tem que ser harmoniosa, independente das diferenças das pessoas, a coisa tem que acontecer, tá? Então assim, se você não está disposto a resolver isso, aí é a sua escuridão fundamental. Você não está disposto a mudar alguma coisa em você que às vezes é simplesmente o fator diálogo, para você poder resolver e ter uma harmonia entre membros ali numa comunidade. Quando você está se afastando, só você está perdendo. Porque o que acontece é o que aconteceu nesse título aqui desse vídeo. A pessoa ela larga um budismo inteiro, uma religião, uma fé, por causa de pessoas numa comunidade, numa organização ali, que falou alguma coisa estranha. Uma coisa não tem muito a ver com a outra, tá? Então assim, de repente, você é uma pessoa que simplesmente não gostou ali daquela comunidade e largou, mas não largou a prática do budismo. Então está ainda praticando o budismo. Recita o Nam-myoho Renge Kyo, faz o Gongyo em casa, tal, consegue as fontes ainda de estudo e está estudando. Bacana. Mas você também pode começar e procurar uma outra comunidade que é mais perto ali também de você, ou de uma outra, ou de um amigo seu que também participa, às vezes até de uma outra região. E vai ser legal também. É importante participar da comunidade para ter essas trocas, para ter, né, essa troca mesmo, essa participação. Às vezes você não quer ser tão assíduo, beleza, eu já falei disso em outro vídeo, mas é importante você ter essa conexão, tá? Mas harmoniosa, ok? Mas se por acaso você
larga tudo por causa de uma pessoa, você não está seguindo a lei, está seguindo a pessoa que de repente falhou ou que você falhou na comunicação com ela. Tá certo? Você entende o que eu estou querendo dizer? Então assim, não largue o budismo, não se frustre com o budismo se o problema não é a prática budista, não é a sua prática budista, a sua prática individual, o shakubuku, os seus benefícios, a filosofia, a conexão. Tá? A organização ela tá ali para ser melhorada e ela só vai melhorar se você melhorar, tá certo? Então basicamente é isso. Siga a lei, não siga as pessoas. Procure no mínimo fontes boas. Às vezes aqui é uma fonte legal. Se você não gostar também, pode procurar outras fontes, que tem outras fontes legais também aqui, falando de budismo Nichiren. E o melhor, o mestre budista é um cara que eu tenho certeza que de tudo que eu já li e que acompanho, ele nunca falhou na comunicação organizacional relacionado à prática do budismo, tá certo? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui, eu vou ficar muito feliz de saber. Se você gostou, dá um like, compartilha, manda para todo mundo e muito obrigado por ficar até agora para a gente poder falar sobre isso, tá? Muito obrigado, minha parte é só e tchau, tchau.